Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês uma palavra para edificar a sua fé e para impulsionar você a crer em milagres, porque Jesus Cristo ainda faz milagres. Amém? E para isto eu quero usar como texto áureo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, os versículos 35 em diante. Está escrito: Quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava. Disseram-lhe que Jesus o Nazareno ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam, para que se calasse. E ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que o trouxesse. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: Vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isto, todo o povo dava glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que aparece também no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, e no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. E cada um eles traz aqui uma narrativa e um detalhe diferente, que alguns estudiosos da palavra de Deus advogam, acreditando que há contradições nesses três textos, ou nesse texto que está registrado em três evangelhos: Mateus, Marcos e aqui no Evangelho de Lucas. Mateus ele traz ali na narrativa sobre este evento que aconteceu, ele apresenta dois cegos que estavam a caminho de Jericó, no caminho de Jericó. E Marcos, ele apresenta um cego que estava no caminho de Jericó. E Marcos, ele dá um nome a este cego, que é Bartimeu. E aqui em Lucas, ele só cita um cego no caminho de Jericó. Porém, embora tenha esses detalhes diferentes, a palavra de Deus não contém contradição. Porque, segundo os teólogos, aqui, essa diferença nesses textos, onde Mateus ele cita dois, Marcos cita um e dá um nome a este cego, que é Bartimeu, e aqui em Lucas ele faz menção somente de um. O que acontece é que Bartimeu era bem conhecido na região de Jericó, e com isto, tanto Marcos quanto Lucas, ele se utiliza deste cego, que era bastante conhecido, e faz menção somente deste cego. Já Mateus, ele generaliza ambos, e com isto ele cita os dois. Então, a interpretação do texto, cabalmente falando, é que era de fato dois cegos. Porém, tanto Marcos quanto Lucas cita somente um, que é Bartimeu, que era o mais conhecido entre eles. E por isto ele cita somente este. Há outra aparente contradição aqui no texto, que nesse texto aqui aparece que Jesus estava entrando em Jericó. Porém, Mateus e Marcos apresentam que quando Jesus fez a cura, Jesus estava saindo de Jericó. Quando nós observamos dentro do contexto histórico, a interpretação cabal e real é que havia duas Jericó. A Jericó velha, que Josué havia destruído, e mais tarde um homem, Hiel, havia reconstruído a Jericó. E aí, com isso, quando ele vai reconstruir, o seu filho primogênito morre, e quando ele conclui ali, o seu filho mais novo acaba morrendo.
e a nova Jericó foi construída pelo rei Herodes. Então, quando aparece que Jesus fez o milagre quando saía, de fato Jesus estava saindo da Jericó antiga, entrando na Jericó nova. Por isso aqui aparece essa expressão que Jesus fez o milagre. Um registra que Jesus fez o milagre entrando em Jericó e o outro registra que Jesus fez o milagre quando estava saindo. Então não há contradição neste âmbito também, desse conceito, nesta interpretação, nessa citação aqui desse texto. É que, na verdade, havia duas Jericó na época de Jesus. A antiga Jericó e a nova Jericó, que foi construída pelo rei Herodes. Por isso aparece a expressão em que Jesus estava entrando quando fez o milagre, e nos textos tanto de Marcos quanto de Mateus aparece que quando Jesus fez o milagre, Jesus estava saindo. Então, Jesus estava saindo da velha Jericó, para entrar na nova. E aqui aparece que Jesus estava entrando em Jericó. Então, não há contradição. De fato, havia duas Jericó no tempo do Senhor Jesus. Amém? Então, aqui esse texto traz aqui uma narrativa desse cego, cujo nome era Bartimeu, filho de Timeu, e este homem que era colocado aqui à beira do caminho de Jericó aqui, para pedir esmola, para mendigar, e no dia normal que ele está ali mendigando, pedindo esmola, há uma grande multidão, passa por ele, e ele simplesmente poderia ter ficado quieto, porém ele pergunta do que se tratava. E aquela multidão que acompanhava Jesus disse para ele que era Jesus de Nazaré que estava passando. E a Bíblia diz que quando este homem soube que era Jesus de Nazaré, e ele começou a clamar: Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a palavra de Deus diz que aquele povo que seguia Jesus, povo que fazia parte da multidão que seguia Jesus, começou a repreendê-lo para que ele se calasse. Porém, quanto mais as pessoas repreendiam o cego Bartimeu, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a palavra de Deus diz que em determinado momento Jesus para e manda chamar o cego Bartimeu, e trouxeram ele até Jesus. E quando ele chega até Jesus, Jesus faz uma pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E a palavra de Deus diz que ele respondeu: que eu volte a ver. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente a visão deste homem foi restaurada e ele começou a glorificar, a seguir a Jesus e a glorificar. E todo o povo que estava ali seguindo Cristo começou também a dar glória a Deus pelo milagre que Jesus fez na vida deste homem. Amém? Está aqui tanto a explicação histórica e tanto a explicação do texto. Jesus estava vindo de Betânia, da casa dos irmãos Lázaro e Maria e Marta, e Jesus estava a caminho de Jerusalém para viver a sua paixão. E eu quero falar a partir desse texto com você sobre o tema: a fé que gera milagre é aquela que não desiste. Bartimeu estava aqui em um dia comum para ele, porém ele não sabia que este dia comum era o dia de viver o seu milagre. A Bíblia diz que Bartimeu, ouvindo passar a multidão, o cego perguntou de que se tratava, e disseram que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começa a clamar a Jesus. E a Bíblia diz que os que iam à frente o repreendia para que ele se calasse. Porém, ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, Bartimeu não se deixou se abater, nem se intimidou com a voz daqueles que queriam intimidá-lo e impedir que ele recebesse o seu milagre. Pelo contrário, ele continuou resistindo, persistindo no seu clamor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque a verdadeira fé, ela não se intimida pelas circunstâncias, ela não se deixa se abater pelas vozes
contrária do inimigo que vem para confundi-la, para intimidá-la e para matá-la, para reduzir a fragmentos. Pelo contrário, a verdadeira fé que gera milagre é aquela que não desiste, mas pelo contrário, ela permanece intacta mesmo diante das afrontas e das investidas do império das trevas de tentar matar, roubar e destruir a nossa fé. Então, a verdadeira fé, ela permanece, ela continua intacta, clamando em oração, buscando de Deus o seu milagre. Porque o fato de ser da vontade de Deus fazer o milagre na vida daqueles que clamam e que têm fé, não quer dizer que esta pessoa não precisa perseverar em seu clamor, em suas orações diante de Deus e para com Deus, até o tempo em que ele já projetou e estabeleceu no seu Kairos, o tempo profético de Deus, para realizar o milagre na vida daqueles que estão clamando. A Bíblia diz que feliz é o homem que suporta a provação. Então, no tempo do clamor, onde há várias provações, várias investidas do inferno para tentar nos calar, para que nós deixemos de orar, deixemos de clamar a Deus pelo nosso milagre, nós precisamos ter perseverança, porque a Bíblia diz que feliz é o homem que suporta a provação, que depois de aprovado receberá a coroa da vida. Então, precisamos perseverar diante das afrontas, diante do tempo de espera, para que nós sejamos aprovados e para que nós recebamos o milagre que Deus quer fazer na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E partindo desse pressuposto, nós precisamos entender que haverá oposição, porque Satanás, ele anda ao nosso derredor, rugindo e bramando como leão que procura a quem possa tragar. E ele quer tragar a nossa fé, porque ele sabe que é mediante a nossa fé que nós alcançamos os milagres. E com isto ele lutará com todos os seus argumentos e estratagemas ofensivas para tentar nos desanimar, roubar a nossa fé e assim nos impossibilitar de receber o milagre da parte de Deus. Então nós precisamos ter discernimento, nós precisamos estar conectados, sensível ao Espírito, para discernir a voz do inimigo e não acatar e nem obedecer aquilo que o inimigo está nos propondo, porque se nós obedecer a voz do inimigo, nós não iremos receber o nosso milagre. Então nós precisamos sujeitar-nos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Amém? Glória a Deus. Porque o inimigo é astuto. Ele usa de estratagemas para tentar nos interceptar de continuar orando, perseverando para alcançar o nosso milagre. Então nós precisamos perseverar, porque Deus quer fazer milagre nas nossas vidas. E não obstante a isso, nós precisamos ter perseverança e não desistir de clamar, como o cego Bartimeu, que mesmo diante das vozes contrárias daquela multidão que acompanhava Jesus, que o repreendia, para que ele se calasse, ele poderia se entristecer e atender a voz do pessimismo que tentava calar o seu clamor. Porém, Bartimeu não se deixou se abater por essas vozes. Bartimeu não atendeu a voz do pessimismo, a voz da incredulidade. Mas pelo contrário, quanto mais as pessoas repreendiam, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós precisamos olhar para esse testemunho, para esta narrativa e continuar clamando, porque Deus quer fazer milagre na nossa vida. Porque o nosso Deus é um Deus que faz milagre. Ele ainda continua fazendo milagre. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Então o que requer de nós, o que falta de nós é fé para perseverar diante das afrontas, diante das investidas do inferno, para que nós possamos resistir ao diabo e passar por cima das estratagemas dele e receber o nosso milagre. Bartimeu, ele não desistiu diante das vozes que vinham contrárias, a voz do pessimismo. As pessoas repreendiam ele, porém ele não se intimidava, porque ele sabia que o que ele precisava as pessoas não podiam dar, mas quem podia dar era o filho de Davi,
Cristo Jesus, o Senhor da glória. Aleluia, glória a Deus. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que o próprio Senhor Jesus parou e mandou que o trouxesse. Quando ele chegou diante de Jesus, Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E Bartimeu não deturbiou em dois pensamentos. Bartimeu imediatamente disse: que eu volte a ver. E a palavra de Deus diz que Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E partindo desse pressuposto, vemos claramente que nós precisamos de uma fé que gera milagres, uma fé autêntica, que não desiste no primeiro obstáculo, mas que, pelo contrário, permanece diante das situações difíceis que vêm para tentar nos impedir. Bartimeu perseverou até que Cristo mandou o chamar. E ele veio, e Jesus fez o milagre na vida dele. Bartimeu não desistiu, e Jesus lhe concedeu a sua súplica na mesma hora. Cristo dá a palavra: vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora, ele recupera a sua visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isto, a multidão que estava ali, o povo, dava glória a Deus. Então, as pessoas que tentavam impedir Bartimeu de receber o seu milagre, agora, depois que Bartimeu recebe o seu milagre, elas também foram impactadas pelo poder de Deus que operou na vida de Bartimeu, restituindo, restaurando a sua visão. Então, nós precisamos ter uma fé como a fé de Bartimeu, que mesmo diante das vozes daquelas pessoas que acompanhavam Jesus, que mesmo sabendo quem era Jesus e o que ele podia fazer, mas eles se negaram a ajudar a Bartimeu. Mas Bartimeu não pegou esta situação dessas pessoas de negar ajuda a ele, de pegá-lo e levar até Jesus. Ele não pegou isto como um combustível no pressuposto de maldade para fazer ele desistir. Pelo contrário, aquilo serviu de combustível sim para que ele continuasse clamando a Jesus até que Cristo atendeu a súplica de Bartimeu. Então nós precisamos também olhar para a palavra de Deus e tirar essas lições que nós aprendemos e aplicar na nossa vida, porque se nós perseverarmos, nós receberemos o nosso milagre, como Bartimeu, que não desistiu, mas que pelo contrário perseverou até que o próprio Senhor Jesus parou e mandou chamar e concedeu a ele a sua súplica, e Bartimeu recebeu o seu milagre. Então, se você quer receber milagre, você precisa permanecer, perseverar, porque você, perseverando, você está mostrando diante de Deus e para o reino espiritual que você, de fato, está desejoso e que você quer o seu milagre. Porque o fato de perseverarmos, aqui eu quero deixar algo claro, o fato de nós perseverarmos no tempo da espera, da súplica, não quer dizer que não vai ter oposição. Vai ter oposição, mas nós precisamos perseverar até receber o nosso milagre. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ter uma fé que opera, uma fé que gera milagre, uma fé autêntica e não uma fé inautêntica. Porque há vários tipos de fé. Fé para salvação, fé para receber milagre, entendeu? Então, a fé que vai além da fé natural, que é uma fé que está dentro da categoria dos dons do Espírito. E é uma fé que move uma circunstância difícil, fazendo com que aquela circunstância seja removida para que uma nova realidade seja estabelecida. Então, aqui eu faço a conclusão e eu quero extrair desse texto algumas lições. Conclusão. Primeira lição desse texto. O lugar que você está será a porta de entrada para provocar o seu milagre. Como Bartimeu, que estava ali na beira do caminho e foi um gatilho para provocar o milagre dele. Segunda lição. Pergunte para as pessoas certas, que tem a resposta certa que vai te levar para receber o seu milagre. Então, Bartimeu pergunta às pessoas do que se tratava, aquela caminhada ali que estava acontecendo.
e as pessoas dizem que Jesus de Nazaré estava passando. E ele clamou, e ele buscou, e ele recebeu o seu milagre. E da mesma forma, pergunte a pessoas que têm a palavra de Deus, que têm a mensagem do reino de Deus, para que esta pessoa te transmita a mensagem que gerará fé no seu coração, para que você receba o seu milagre. Terceira lição: não desista do seu milagre, ainda que aqueles que te derem a informação que gerou fé no seu coração para você receber seu milagre, se levante contra você para te fazer desistir. Como no caso de Bartimeu, as mesmas pessoas que disse para ele que era Cristo que estava passando ali, as mesmas pessoas que estavam ali seguindo Jesus, foi que se voltou contra Bartimeu, querendo calá-lo, para que ele não continuasse clamando a Jesus pelo seu milagre. Então não se deixe se abater por essas pessoas, pelas críticas, pelas investidas que vêm por meio dessas pessoas. Pelo contrário, haja como Bartimeu, que perseverou e recebeu o seu milagre. Quarta lição: se você não desistir, Jesus vai fazer o milagre. Bartimeu não desistiu. Jesus mandou chamá-lo e ele recebeu o seu milagre de Cristo Jesus. Sexta lição: não espere seu milagre chegar para glorificar a Deus, como no caso de Bartimeu. Glorifique a Deus antes, durante e depois que o milagre chegar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Sétima lição: as pessoas que estão na sua geografia testemunhará do seu milagre e glorificará a Deus, como no caso do povo que presenciou Bartimeu sendo curado, e a Bíblia diz que eles glorificavam a Deus. Então, o seu milagre servirá de glória e de louvores para o nosso Deus. E todos ainda verão e testemunharão, temerão e passarão a crer através daquilo que Deus fará na sua vida. Amém? E agora eu quero orar por milagre. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Obrigado por esta noite, por esta palavra, por este momento. Ó Deus, que tua palavra saia e cumpra com êxito o propósito pela qual ela está sendo enviada. Ó Pai, eu oro por cura divina sobre a minha vida. Ó Pai, sobre a vida destas pessoas, e que o teu Espírito Santo toque nos corações, toque na vida destas pessoas, e onde houver uma enfermidade, seja ela de origem física, emocional ou espiritual, seja removida agora na autoridade do nome de Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus já tomou sobre si as nossas enfermidades e com as suas pisaduras nós fomos sarados. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um comentário e compartilhe para outros, para que Deus também possa abençoar esta pessoa. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Amém.